a graça bendita e gloriosa de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? É um momento muito especial quando nós nos reunimos como povo de Deus. E isso traz à nossa memória algumas questões que nós precisamos muito lembrar. E isso é muito importante. Algumas coisas nós temos que ser lembrados. Algumas outras nós aprendemos. E quando eu olho para a palavra do Senhor, meus amados irmãos, é sempre uma oportunidade que eu acho de não só olharmos para a cruz, mas é a oportunidade de olharmos de forma introspectiva para nós mesmos. E nessa manhã eu convido você a conversar comigo, que eu quero conversar com você, sobre a luz do texto de 1 Tessalonicenses capítulo 1. E eu quero ler com você os primeiros 10 versículos desse texto. Não é nenhuma novidade, porque certamente você já olhou para esse texto. Mas como disse ainda há pouco, nós precisamos lembrar de algumas coisas, outras nós aprendemos, para que assim nós possamos progredir na fé, para que nós possamos caminhar essa jornada nos dada pelo Senhor de forma muito precisa e de forma agradável aos olhos do Senhor. Apóstolo Paulo, ele nos diz assim, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, de 1 a 10, quando fala-nos assim a palavra do Senhor. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Olha como que se cumprimenta. Verso 2. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordamo-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós, com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como deixando os ídolos vos convertestes a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Se você tem prestado atenção nas nossas últimas conversas, você vai
se lembrar de que eu não vou mudar a temática nessa manhã. Meus irmãos, eu não abro mão de uma teologia boa. Até porque não tem como você ter uma vida de piedade sem que você tenha uma boa teologia sobre a qual você possa subir. Mas eu confesso para os irmãos que nos últimos dias agora, entenda, um tempo para cá, sem abrir mão da teologia, eu tenho buscado levar a igreja mais a se questionar em como ela está traduzindo essa teologia em prática. De modo que eu tenho provocado muito a igreja a pensar e também a repensar o seu modo de vida. O português bem simples e pobre, como é ser cristão? Como é ser cristão? Você já pensou nessa pergunta? E já respondeu ela para você mesmo? Se você não respondeu, eu te dou oportunidade nessa ocasião. O que é ser cristão para você? Antes de você me responder essa, eu te faço uma outra pergunta. Qual a diferença entre ser crente e cristão? Quero conversar com você. Se sair muita conversa, depois você não edita isso aí não, viu? Corta. O que é ser cristão? Eu quero conversar com você nessa manhã. 1, 2, 3. Tá. Ouviram? Vamos pela diferença. Qual a diferença de ser crente e cristão para você? É a mesma coisa? Nosso irmão Tiago fala isso, né? Olha que bênção, irmãos, o verso 9. Pois eles mesmos, não é a igreja que Paulo está falando aqui, não. Aqui é o testemunho dos de Acaia, dos de Macedônia. Pois eles mesmos, no tocante a nós, eles falam, ou repercutem, proclamam o efeito da vida de vocês no nosso meio. Será que onde eu e você chega ou chegamos, a nossa presença traz algum impacto? Pastor, mas o senhor está falando em coisa muito difícil, porque nós estamos falando de igreja. E igreja não é perfeição. Eu sei disso. Eu sei disso. Até porque você já deve ter ouvido a frase de que se você encontrar uma igreja perfeita, não se torne membro dela. Porque se você se tornar membro dela, ela vai deixar de ser perfeita. Porque onde há ser humano, há
Imperfeição. E isso é claro e natural para nós, meus irmãos. Porque uma vez que a igreja ela é composta por pessoas, mas conforme você leu aqui comigo no versículo de número 4, pessoas salvas pela graça, pessoa escolhida de Deus, mas pelo simples fato de sermos humanos, ela não vai ser perfeita. Mas existem algumas características, meus amados irmãos, que a igreja humana, ela precisa apresentar. Para que, embora não sendo perfeita, ela possa se aproximar o máximo possível da igreja idealizada por Deus. A igreja de Tessalônica, meus queridos, ela apresenta-nos algumas, eu diria que algumas credenciais que enchem os nossos olhos e que leva-nos então a imaginar que ela vai se aproximar o mais perto possível desse tipo de igreja. E você observa isso em pelo menos 3 ocasiões nessa epístola. Se você for observar primeiramente, você vai ver Paulo dando graças a Deus pela vida dessa igreja. Paulo louvando a Deus pela maneira como essa igreja tinha respondido ao seu ministério. Você vê isso no verso 2 que você leu comigo. Você vai ver isso quando você virar a página da sua Bíblia. No capítulo 2, no versículo 13, você vai ver isto. E se você for virar novamente a página da sua Bíblia, no capítulo 3, no versículo 9, você vai ver isto. Precisamente nesse último versículo, Paulo vai dizer, olha, porque agora, pois que ações de graças podemos tributar a Deus, no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus. Entendido isso, meus amados irmãos? Quais características, ou que características, essa igreja aqui apresenta? E qual é o motivo da alegria que ela proporcionava ao coração do apóstolo Paulo? O que é isso? Isso me intrigou. Eu quero conversar com você nesta manhã um pouquinho a respeito disso. A primeira característica dessa igreja, meus irmãos, que é extremamente importante e que deve mexer conosco, você vai encontrá-la quando você lê a partir do verso 2 e até o verso 4. Olha com carinho para você ver o que Paulo vai falar dessa igreja. Paulo vai falar assim: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, continue. Olha que interessante, irmãos. Olha o que Paulo fala desses irmãos. Eu recordo de vocês, diante de Deus, primeiro, ou seja, uma fé viva, uma fé ativa, uma fé que era posta em ação. Paulo fala ainda mais. Sim, vocês têm um amor diferenciado do que eu tenho visto até agora. Fé, amor e firmeza na pessoa de Cristo.
E ele, no verso 4, ele fecha isso falando, olha, eu, meus amados irmãos, eu reconheço da parte de Deus a eleição de vocês. Eu não vou falar de eleição aqui agora não, tá? Não é esse o propósito. Mas quando você olha para esses 3 versículos principalmente, eu não consigo imaginar outra coisa sobre a vida desses irmãos a não ser observar o viver deles. E quando você olha Paulo falando como esses irmãos viviam, automaticamente você pode concluir que o viver deles apresentavam frutos que comprovavam que eles de fato tinham nascido de novo. Então aqui está a primeira característica de uma igreja que se aproxima do ideal da vontade de Deus. É quando os irmãos, os membros dessa igreja, não só falam, mas que as atitudes deles, o comportamento deles, dão indícios de que eles nasceram de novo. Paulo agradece a Deus porque ele vê isso nessa igreja. Um viver diferente. Irmãos, eu costumo falar que vestir uma roupa de crente é fácil. Pegar uma Bíblia e botar debaixo do braço também é fácil. Cantar como crente também é fácil. Ter uma oratória também para muitos é fácil. Mas isso não te credencia, em última instância, você dizer que você é um cristão. O que vai te credenciar como cristão é o seu viver diário. É o seu comportamento diário. E Paulo louva a Deus, e agora aqui o termo igreja significa, no verso 1, quando Paulo qualifica essa igreja, quando ele fala, a igreja dos Tessalonicenses em Deus. É muito mais do que você olhar e ver aqui, a igreja presbiteriana em Dionísio. Aquela igreja estava ali em Tessalonicense, mas ela não apenas estava numa região geográfica. Antes dela estar na região geográfica, o coração dela pertencia a Deus. E agora você olha Paulo falando isso aqui com muita alegria no coração. A igreja de Tessalonicenses em Deus. Significa que aquela igreja, ela estava cumprindo a sua missão de realizar ali o chamado para fora. Que ela tinha aproveitado a oportunidade de aprender e de conhecer o seu Deus. Porque, meus amados, todos os chamados sobre os quais nós lemos na Bíblia, indica dessa igreja uma eleição divina. E não é diferente com as demais igrejas. Deus as chama para fora. Deus escolheu, chamou um povo para si, para que esse povo pudesse testificar e testemunhar de quem ele era. Você vai ver isso mais acentuado, Lucas escrevendo no livro de Atos. Você vai ver isso muitas das vezes no capítulo 17, só do capítulo 17 de João. E agora, quando você olha para o versículo 4, Paulo declara a certeza de que esses irmãos aqui tinham sido chamados por Deus. Meus queridos, enquanto eu e você vivermos deste lado do céu,
nós jamais vamos ter a capacidade plena de entender o conceito da eleição na sua totalidade. Mas nós não podemos ignorar essa doutrina. A Bíblia está recheada dela. Mas eu quero mostrar para você, nesta manhã, alguns fatos que vão evidenciar como que se dá ela no nosso meio. Primeiramente, meus amados irmãos, você precisa de entender que a salvação, ela começa com Deus. Você não é crente ou cristão porque você quer simplesmente. Aqueles que acham que pode se tornar cristão por si mesmos, eles até permanecem com o estilo de cristão por um tempo. Mas quando vêm as provações, ou quando vêm as circunstâncias contrárias, não persevera. Porque a salvação começa em Deus. E você vai observar isso quando você for ver, aqui no capítulo 2 desse mesmo livro, no versículo 13. Paulo vai falar assim: outra razão. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. Olha só. É que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, o que aconteceu com eles? Acolhestes, não como palavra de homens, olha só. E sim, a qual? Igreja, vamos conversar? Leia aí. Aí quando você for voltar, você vai ver que a palavra de Deus está operando. Capítulo 15 de João, no versículo 16 do Evangelho de João, João vai falar o seguinte: olha, irmão, não foram vocês que escolheste a mim. Como é que é, Dino? Eu que fui e escolhi vocês. Não foi vocês, não. Paulo, quando escreve a sua epístola, a sua carta aos Efésios, no capítulo 1 ainda, no verso 4, Paulo ele vai falar o seguinte: olha, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Você não é crente porque você quer. Você é crente porque você atendeu o chamado de Deus. É por isso, meus irmãos, que é complicado às vezes você, na emoção, fazer um apelo quando você prega um sermão evangelístico. E via de regra, o pregador ele ainda força quem está ouvindo a dizer: se você quer aceitar Jesus, levante a sua mão. Difícil. Ah, pastor, mas fui eu que disse sim. Eu que resolvi a falar. Ok, é verdade. Mas de repente, o que você não parou para pensar ainda é que quando você disse sim, na verdade o seu sim não foi uma decisão sua. O seu sim já foi uma resposta ao chamado de Deus, porque diz aqui que a palavra de Deus já estava trabalhando no seu coração.
Todo o plano da salvação nasceu no coração de Deus muito antes de eu e você ter nascido. Atrevo-me a dizer, antes que o mundo fosse mundo. A salvação começa em Deus. Porque só Ele podia executá-la. E ela não só envolve o amor de Deus, mas a salvação envolve a ação de Deus a nosso favor. Paulo afirma agora que os santos são irmãos amados. Ainda no capítulo 2, agora no verso 17, ele fala isso para nós. Ora, nós irmãos, orfanados por breve tempo, nós estamos aqui, de vossa presença, não. Porém, do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Meus queridos, foi o amor de Deus que tomou a minha vida. Assim como também foi o amor de Deus que tornou possível lá no Calvário, por causa de Cristo, a minha salvação. Apóstolo Paulo, quando escreve a sua Epístola aos Romanos, no capítulo 5, no verso 8, ele fala uma coisa muito importante para nós. Contudo, não é o amor de Deus que salva o pecador, mas sim a graça de Deus. Em sua graça, Ele nos dá aquilo que nós não merecemos. Nós lemos lá ainda há pouco, no capítulo 53 do profeta Isaías. Em sua graça, Ele nos dá, Ele nos presenteia aquilo que éramos não merecedores. Na sua misericórdia, Ele deixa de nos dar aquilo que nós merecíamos. Cantamos isso aqui agora. Alusão do que o profeta Moisés, do que nosso irmão Moisés fala lá no Salmos 90. Ali ele experimenta a ira de Deus. De modo que a salvação também envolve a fé. Efésios capítulo 2, verso 8. E se você for observar, irmãos, aqui em Tessalonicenses, você vai ver uma coisa muito importante. Quando Paulo depois vai falar que nós temos que observar que até a fé verdadeira não é dada a todos os homens. Por que isso, meus queridos irmãos? Alguns dos que ouviram a mensagem creram. Alguns do que ouviram a mensagem deixaram a vida de idolatria, deixaram a vida de luxúria e voltaram para o Deus verdadeiro. O Espírito de Deus usou a palavra dele para gerar fé. Romanos capítulo 10. E ainda é interessante nós observarmos que Paulo chama isso de santificação do Espírito. E nós não podemos negligenciar tudo isso que Deus fez e ainda tem feito por nós, meus irmãos. Na sua segunda epístola agora aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso 13, Paulo fala assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, por meio da santificação do Espírito e fé na verdade. Como não viver de modo a agradar a esse Deus que tanto fez e tem feito por nós, irmãos?
Você pode viver de forma relaxada se você não tiver ainda a dimensão de quem você era e do que te esperava. Mas a partir do momento que você sabe quem você era e do que te esperava se você morresse sem Deus, você, por amor a Ele, gratidão a Ele, você viveria diferente. Repito o que eu já falei aqui algumas vezes. Nós, cristãos, não somos melhores do que ninguém. Mas diferente precisamos ser. Precisamos fazer a diferença. Portanto, quem afirma ser um eleito de Deus, mas cuja vida ainda não houve mudança, ele não apenas está enganando a si mesmo, sabe por quê, irmãos? Porque Deus, a palavra dele, ela é perfeitamente poderosa para transformar a vida de todos os que ele escolheu. E isto não significa que nós somos perfeitos. Longe disso. Nós não somos perfeitos. Não seremos perfeitos sobre a face da terra. Mas quer dizer que nós possuímos uma nova vida. E essa vida, ela é cheia de atitudes. E essas atitudes, elas não podem e não conseguem ser escondidas de todos os homens. É por isso que nosso viver precisa ser diferente. Outra coisa interessante que chama-nos a atenção nesse texto está a partir do verso 5 do nosso texto base. A partir do verso 5, Paulo vai dizer o seguinte para nós: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Olha que benção. Olha o versículo 7 principalmente. O que fala aí? De sorte. E aí? O que você entende disso? O que você entende disso? Hã? Vos tornastes modelo para todos os crentes Macedônia e Acaia. Vocês já perceberam a dificuldade que nós estamos tendo para achar modelo? Usar a expressão comercial, o nosso modelito. Você trabalha com loja, né? É? Quem que trabalha com loja aqui? Você também trabalha com loja, não? Você não tem loja também, não? Olga, como é que chegam as pessoas ali caçando roupa? Você já passou raiva da pessoa te fazer descer, te fez descer todas as peças da prateleira e depois virar a costa e falar assim, eu não gostei. Mas é desgostoso, você não acha? Ah, para mim não daria.
Eu acho que esse é um dos motivos que eu tenho dificuldades para comprar roupa, porque eu tenho vergonha de fazer pessoa descer. Eu sou péssimo com esse negócio de comprar. Não dá. Mas às vezes a pessoa, ela não tem o biótipo e quer forçar uma situação. Ela insiste em querer um modelito. E esse modelito tem que ser capaz de transformá-la. Não é assim. Economizou ela. Você foi prático. Irmãos, igreja, nós temos que repensar também. Embora você tenha trocentas igrejas, vocês já contaram quantas igrejas tem Dionísio? Tem noção? Umas 14 ou 15? 16 igrejas. Qual é a população local? Local, é. Local. 5.000. Não, eu falo só na cidade. Local aqui, não é no município, não. 4.000. Aí você imagina. 4.000 pessoas, ela tem a possibilidade de, dentre 14 ou 16 portas, escolher uma. E é possível que você conheça alguém que já passou por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 10. E se Deus não tiver misericórdia, daqui a pouco ela não está em nenhuma. Sabe por quê? Você nunca vai conseguir achar uma igreja do seu jeito. E eu me atrevo a ir mais avante. Uma igreja do seu jeito não vai resolver o seu problema. Assim como um Deus do seu jeito não vai resolver o seu problema. Porque nas coisas espirituais elas não funcionam como eu quero. Elas funcionam como precisam funcionar. É diferente. E Paulo agora, ele está olhando para essa igreja, e quando eu olho principalmente para esse versículo 7, meus amados irmãos, eu consigo entender e eu visualizo uma igreja atenta e uma igreja desejosa por obedecer a Jesus. É por isso que eles se tornaram modelos. Está entendendo? Eles não se dispuseram a ser cristãos do jeito deles. Eles não se contentavam e não queriam fazer as coisas do jeito deles. Eles não se precipitaram em viver e dizer o certo ou errado segundo o seu conceito. Mas eles queriam obedecer a Jesus. Porque então eles... Conforme nós já vimos nos primeiros 4 versículos, porque eles amaram a Jesus. Eles deram prova no viver deles que Jesus era importante para eles. E uma igreja que alegra o coração de Deus, e no caso aqui trouxe alegria para o coração de Paulo, foi porque Paulo viu isso nessa igreja. Eles estavam atentos. Olha aí o verso 6. Tendo recebido a palavra, que no meio de muita tribulação, ainda assim estavam alegres.
essa palavra fez sentido para eles. E agora eles estavam desejosos a obedecer a Jesus. Paulo vai falar para nós, irmãos, que desde o início dessa igreja, Paulo olhava para eles com alegria e gratidão como cristãos que eram dignos de envergar esse nome. Porque eles eram exemplos em diversas áreas da vida deles. Aí eu pergunto para você, o seu modo de ser cristão tem inspirados outros a quererem ser também? Ou tem desanimados outros a conhecer Jesus? Isso é sério. Isso é sério. Embora num outro contexto, o próprio Cristo vai dizer para nós que quem com ele não ajunta, espalha. E nós, como cristãos, não temos muita opção. Ou o nosso viver atrai as pessoas para perto de Cristo, ou o nosso viver espanta as pessoas de conhecer a Cristo. Outro dia, falando para Condino ali, ele me falou um negócio que, infelizmente, não foi o primeiro a me falar, não. Que uma vez ele decidiu não mais vender fiado, né, Dino? E a o bloco de promissória dos, até então, crentes, eram maiores do que os não. O que marcou a vida desses irmãos e que precisa também marcar nossas vidas, irmãos? Primeiro, olhe para o verso 5. Olha aí. Verso 5. Ele fala, porque o nosso evangelho glória a Deus. Esses irmãos receberam a palavra. Receberam a palavra, Silvério. E aqui está um grau da minha preocupação hoje. A igreja recebe bem as pessoas, recebe bem o pastor, recebe bem o visitante, recebe bem as programações, recebe bem um monte de coisa. Mas não tem recebido bem a palavra. Porque quando, por exemplo, a palavra precisa de exortar, os crentes não estão aceitando a exortação. Mas aqui está dizendo que eles receberam a palavra. O evangelho chegou até eles pelo ministério de Paulo e dos colaboradores. E muitos do que pregavam ali, daqueles que eram filósofos, que viviam ali andando ou perambulando no meio deles, diferentemente de Paulo e seus colaboradores, aqueles estavam interessados apenas no dinheiro à custa das pessoas ignorantes. Mas aqui você vai ver Paulo falando que o Espírito Santo usou a palavra com grande poder e os tessalonicenses agora responderam à palavra, recebendo-a como mensagem verdadeira. E isto, irmãos, os tornaram distintos das outras igrejas. Por quê? Porque você vai ver, agora no versículo, na parte C do verso 6, mesmo em meio de muita tribulação, eles não perderam eles não perderam o projeto de Deus para ele de vista. Ou seja,
apesar das perseguições ali em Filipos, se você olhar para o capítulo 2, verso 2, você vai ver que Paulo e Silas tiveram ousadia. Olha aí, verso 2 do capítulo 2. Apesar de maltratados, ultrajados aqui nessa cidade, como é do vosso conhecimento, nós tivemos... Olha aí. Para vos anunciar o evangelho de Deus em meio a muita luta, irmãos. Olha só. O evangelho foi pregado ali no meio de muita tribulação. E como resultado, o povo creu e foi salvo. Curioso, meus amados irmãos, é que em momento algum eles perderam o anseio pela palavra de Deus. Aqui abro um parêntese. E eu digo à igreja local: não percam de vista o anseio pela palavra de Deus. Não percam. Não percam o prazer que nós achamos na palavra de Deus. Não perca a alegria de debruçar diante da palavra de Deus. Não perca a oportunidade de perceber Deus falando com você por meio da palavra dele. Não perca. João 17:17. Porque a palavra dele é a verdade. Outra coisa interessante, outra característica dessa igreja, está na parte A do verso 6. Diz aqui que, com efeito, vos tornastes, o quê, irmãos? E do Senhor. Olha só. Olha que bênção. Se eles tinham tornado imitadores deles e do Senhor, quer dizer que se você virar sua Bíblia de novo para o capítulo 2, verso 2, eles estavam dispostos a quê? Acabamos de ler. Como é que Paulo pregou o evangelho ali? Se eles então agora, estelamares, estavam sendo imitadores deles, eles estavam dispostos também a serem? Por causa do nome de Jesus. Olha só. Olha que tipo de crente que estava compondo essa igreja. Crentes maduros. Fiéis. Que estavam dispostos, como gente grande, a sentar e a conversar de assuntos complexos. Mas que em Jesus achavam a solução. E caminhavam bem. Alegres, contentes, felizes. Por causa de Jesus e na obra dele. Hoje, se eu virar para o irmão Paulo e falar: irmão Paulo, você está feio hoje, hein, filho? Ele vira as costas para mim, nunca mais pisa na igreja. Não sei. Samuel, essa camisa sua é muito estranha. Ele vira e sai e nunca mais pisa na igreja. Seu cabelo tá feio hoje, hein, filha? Tchau. Crentes sensíveis demais. Não tem maturidade para sentar e conversar e resolver as questões. E Paulo está dizendo que esses irmãos aqui se tornaram imitadores dos seus líderes espirituais.
luz do próprio exemplo de vida de Jesus. E isso os marcaram e os fizeram conhecidos e reconhecidos diante da cidade e da sociedade. Os tornaram modelos. Crentes o linguajar esportista aí, né? Casca grossa. Crente de verdade. O termo imitadores aqui, irmãos, indica que eles recém-convertidos não apenas aceitaram a mensagem, não só aceitaram os mensageiros, mas que eles também imitaram a vida deles. Aqui eu me recordo da igreja de Bereia. Não só escutavam, mas investigavam se de fato era. Em decorrência disso, meus amados irmãos, quando alguém dispõe a viver de forma correta e diferente, o que acontece quase sempre? O que acontece? Gente, sim. Exatamente. Por causa disso, eles foram perseguidos. Mas por amor a Jesus, eles não quiseram ser iguais a todos os outros. Que igreja! É importante, irmãos, que os cristãos novos na fé aprendam a conhecer não só a doutrina da igreja, mas que conheça e reconheça a autoridade que está sobre eles. E aprendam, na verdade, com quem é mais velho na fé. Infelizmente, aqui eu preciso terminar, porque o meu horário não permite. Eu queria conversar com vocês mais coisas. Mas vamos terminar o versículo 6. Como é que termina aí a parte B do versículo? Eles tornaram-se imitadores deles e do Senhor. Por quê? Tendo? Sim. Aqueles irmãos se dispuseram a sofrer por Cristo. Sabe qual é o desejo que eu tenho para a minha vida, meus irmãos? Eu não sei se eu vou conseguir atingi-lo na plenitude da frase. É repetir, praticando a fala de Paulo, quando ele diz: já não sou eu quem vivo. Eu sonho em tentar aproximar dessa frase. Já não sou eu quem vivo. Esse viver que eu tenho na carne, eu não vivo segundo o meu querer. Eu sonho com isso. Eu confesso para vocês. Não sei se eu vou conseguir. Mas eu estou tentando esforçar um pouquinho. Esses irmãos aqui, eles estavam dispostos a sofrerem por causa de Cristo. Quando eles dispuseram-se a deixar os ídolos e a viver servindo a Deus, esses cristãos, eles provocaram, irmãos, a ira não só dos amigos ou dos inimigos. Eles despertaram a ira dos amigos, de muitos parentes, e por causa disso sofreram. É possível que você tenha passado o olho ou escutado falar de só um exemplo que eu vou falar com você aqui, que eu conheço. Escreveu vários livros aí, inclusive nós usamos na questão de doutrinas. Reverendo Dom Carlos Ferreira do Nascimento. Reverendo Dom Carlos, ele é meu conterrâneo.
Rabino Adão, quando ele se converteu, aquele homem sofreu. Ao ponto do seu pai, senhor Antero Caetano, o ameaçou de deserdá-lo da família. Pois ele se dispôs por causa de Cristo. Seu Antero faleceu agora, deve ter uns 3 ou 4 anos, se eu não estou enganado. Morreu respeitando, temendo, indo até a igreja. Mas se vocês forem hoje na minha cidade e conhecer a mãe do reverendo Adão, irmã Maria do Nascimento, vocês babam. Que senhora! Eu tenho muitas pessoas que me cobrem de oração e esta é a principal. Minha Maria, ela me chama de filha espiritual. Quando eu vou lá e não dou um abraço nela, às vezes quando eu vou rápido eu nem vou, só vejo como e volto, porque se eu parar eu tenho que passar. É uma pessoa muito amada. O sofrer por causa do nome de Cristo gera paz. No momento pode até produzir dores, mas o fruto dessa dor é bênção. Você leu isso lá também no profeta Isaías, quando diz que Cristo veria o fruto do seu penoso trabalho e ficaria satisfeito. Meus amados irmãos, sem dúvida, alguns daqueles irmãos perderam o emprego por causa da sua nova fé. É possível que muitos tenham arrumado problemas com a família por causa da sua nova fé, mas não negaram a Jesus. Desculpa eu usar uma frase feia aqui agora, mas me perdoe. Mas hoje nós temos visto um bando de crentes frouxos. Não aguentam o mínimo de pressão e cedem. Não estão dispostos a nada por causa de Cristo. Pelo contrário, trocam a Cristo por qualquer coisa, troca tempo na casa de Deus por qualquer coisa, trocam a presença de Deus por porcaria. Esses irmãos foram diferentes. Esses irmãos foram diferentes. Assim como os judeus incrédulos perseguiram os cristãos na Judéia, também os gentios incrédulos perseguiam os cristãos aqui em Tessalônica. No capítulo 2, dos versos 14 a 16, você vai ver isto. E aqui eu termino. Quando você vai ver que esses irmãos não só tornaram imitadores das igrejas de Deus na Judéia, eles estavam dispostos a padecer da parte dos patrícios. O verso 14, as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram por judeus. Verso 15, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus e são adversário de todos os homens. No verso 16, ele termina falando que, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que esses sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida dos seus pecados, a ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. A fé, irmãos, é sempre provada. E a perseguição é uma das maneiras de testar essa fé. Eu não vou desenvolver o argumento, mas eu quero deixá-los cientes de que quando você olha para o verso 7 do nosso texto base, diz que esses irmãos, eles encorajaram outras igrejas. O versículo fala que de sorte que vos tornastes um modelo
para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Você, como crente, tem encorajado outros crentes? A igreja aqui em Dionísio tem encorajado as outras igrejas a serem fiéis? Que Deus nos ajude. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós não sejamos, meus amados irmãos, encontrados em faltas quando o Senhor vier ou Ele nos chamar. Que Deus nos ajude. Amém?